Olá, seja muito bem-vindo ao nosso apostolado, começando hoje com a intercessão de São Francisco de Sales, que nós humildemente pedimos. Vamos falar hoje sobre um santo que todo mundo quer ter do seu lado, que eu estou falando de Santo Agostinho, nosso santo que nasceu lá onde hoje é a região da Argélia, ele seria argelino, Santo Agostinho de Hipona. Tá? Nós vamos discutir hoje se ele teria defendido ou não sola escritura e, como sempre, vamos apresentar nosso lado e você no final toma a sua decisão, tá certo? Vamos lá. Santo Agostinho era contemporâneo de São Jerônimo e hoje nós vamos ver não somente frases soltas, mas eu vou tentar ao máximo mostrar Agostinho nas discussões, como o outro lado pensava e como ele pensava, e ver como ele raciocinava para a gente construir o raciocínio desse padre de uma maneira mais consistente, tudo bem? O primeiro contexto que eu vou inserir vocês aqui, já, é contra Donato. Os donatistas, eles tiveram muitas controvérsias com a Igreja Católica, né? E dois pontos principais. Primeiro, Donato afirmava que a igreja verdadeira era dele, né? Então ele tinha lá uma região geográfica e dizia que ele era a verdadeira igreja de Cristo e que a Igreja Católica de Agostinho não era, tá? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E aí, Donato, ele fez concílios locais, né? Concílio, por exemplo, na cidade, concílio de Rimini, cidade de Arimínio, ele fazia concílios locais e ele colocava esses concílios contra os concílios católicos. Então gerou uma grande controvérsia na igreja. Um outro ponto no qual Donato também foi combativo contra a fé católica foi sobre o ponto pelo batismo de hereges. Tá? Então a gente já vai ver também essa controvérsia. O que acontecia? As pessoas que eram hereges, elas eram batizadas, hereges cristãos. A pessoa, ela cria em Cristo, mas não com a fé total, não com a fé católica. Ela cria apenas em partes, tá? Que é o significado da palavra heresia, né? A pessoa escolhe o que ela quer crer e outros pontos da fé católica ela rejeita. Então esses grupos dissidentes no começo do século, eles tinham batismo, muitos deles, né? E quando eles eram convertidos ao catolicismo, o catolicismo total, vamos dizer assim, né? O catolicismo real, havia dúvida se teria que rebatizar essa pessoa ou não, tá? E Agostinho era da opinião de que não devia rebatizar. E os donatistas, eles rebatizavam, né? Batizava de novo porque não considerava a fé da pessoa verdadeira. Então nós vamos ver esses dois contextos aqui. Apenas relembrando para você o que é sola escritura. Sola escritura é uma ideia, então, dos reformadores, né? Ali no 1517 para frente, que veio com Lutero, que não nega a autoridade da tradição, apenas não considera a tradição suficiente para estabelecer doutrinas, tudo bem? Então, os reformadores, eles aceitam a tradição em grande autoridade para interpretar a Escritura, mas eles não aceitam que a tradição possa inserir doutrinas novas que não estejam na Bíblia. Então, nós vamos ter que ver como Agostinho raciocinava nesse sentido, tá? Começando pelas frases. Temos aqui uma carta, na carta de Agostinho para Januário, tá? Ele diz o seguinte: mas com relação àquelas observâncias que seguimos cuidadosamente e que o mundo todo mantém, e que não vêm da Escritura, mas da tradição, é-nos concedido compreender que foi ordenado e recomendado para que as guardássemos, seja pelos próprios apóstolos, seja pelos concílios plenários, a autoridade que é tão vital para a igreja. Isso está na carta de Agostinho a Januário. Então você já começa a observar que não está falando como um protestante, né? Como você pensa se um protestante diria isso. Aquelas observâncias que vieram da tradição, mas que não estão na Escritura, a gente tem que guardar como se fosse apostólica. Isso é catolicismo, até onde eu saiba, né? Vamos ver ele contra os donatistas. Acredito que essa prática, e aí eu estou dizendo sobre o batismo dos hereges, né? Sobre não rebatizar os hereges, né, no caso. Que essa prática venha da tradição apostólica, assim como tantas outras práticas não encontradas nos escritos deles, nem nos concílios de seus sucessores, mas que, porque são observadas por toda a igreja, em todos os lugares, acredita-se que tenham sido confiadas e concedidas pelos próprios apóstolos. Tá? Então olha aí Santo Agostinho validando o consenso universal da igreja. Tá? Se toda a igreja
católica segue uma prática específica, então essa prática não pode estar errada. Essa prática tem força doutrinária, essa prática é infalível, e não somente a Escritura, tá? É interessante que ele coloca que tantas outras práticas não encontradas nos escritos. Ele sabe que não está escrito, e mesmo assim ele diz que é para crer. Mais uma vez contra os donatistas, agora no livro 5, né? Os apóstolos, de fato, não deram ordem sobre esse assunto. De novo. Mas pode-se supor que o costume que se opõe a Cipriano, isso é porque Cipriano, numa controvérsia contra o Papa Estevão, Cipriano era da posição que tinha que batizar, e o Papa Estevão que não tinha que batizar, tá? O Papa Estevão ali, a posição papal acabou vencedora, tudo bem? Então esse costume de não rebatizar hereges, né, que se opõe a Cipriano, tenha tido sua origem aonde? Na tradição apostólica. Assim como há muitas coisas observadas por toda a igreja e, portanto, são razoavelmente consideradas como tendo sido ordenadas pelos apóstolos, ainda que não sejam mencionadas em seus escritos. Certo? Então aqui são frases intransponíveis, no meu ponto de vista, para quem advoga só a Escritura, tá? Depois nós vamos ver como os reformadores respondiam essas frases, tudo bem? Vamos aprofundar. Mais uma a favor da tradição, também contra os donatistas, né? Aqui aconteceu o seguinte, então essa tradição, né, de não rebatizar os hereges conversos, ela começou depois de um tempo a ser questionada, porque começaram a aparecer tradições paralelas na igreja, onde as pessoas eram de opinião contrária. Aí foi necessário um concílio. Então agora Agostinho vai falar sobre esse concílio. Mas tal concílio ainda não tinha sido realizado, porque o mundo inteiro estava unido pelo poderoso vínculo dos costumes. E isso foi considerado suficiente para se opor àqueles que desejavam introduzir o que havia de novo, porque não conseguiam compreender a verdade. Então você vê, se tem consenso universal da igreja, não precisa concílio, é claro, já é tido como certo e aprovado por Agostinho. No momento em que começa a haver dissenso e começa a haver disputa intensa entre dois lados, aí você necessita conciliar a discussão. E aí por isso o concílio, tudo bem? Só mais duas de Agostinho, e aí nós vamos prosseguir, tá? Aqui ele fala sobre Abraão, tá? Que Abraão teria sido liberto de uma prisão, né? Da prisão do seio de Abraão, na carta Evódio, carta 164. Quanto ao primeiro homem, o pai da humanidade, quase toda a igreja concorda que o Senhor o libertou daquela prisão. Novamente, o consenso universal. Um princípio que deve ser considerado aceito não sem razão de qualquer fonte que tenha sido transmitida à igreja, embora a autoridade das escrituras canônicas não possa ser apresentada como falando expressamente em seu apoio. Quer dizer, Agostinho nem sabe de onde a ideia veio, mas como todo mundo crê nisso, então ele também aceita. Ele também aceita. Tá? Embora a autoridade da escritura não possa ser apresentada. Mais uma para terminar. Essa talvez uma das minhas preferidas aqui, né? A Igreja Universal observa essa lei transmitida pelos padres, tá? Não pela escritura, pelos padres, de que as orações devem ser oferecidas por aqueles que morreram na comunhão do corpo e sangue de Cristo, quando são comemorados em seu devido lugar no sacrifício. Está no sermão 172. Então aqui Agostinho está ensinando uma lei eclesiástica, tá? Porque ele diz, a Igreja Universal, de novo consenso, observa esta lei, transmitida pelos padres. E que lei é essa? Rezar pelos mortos. Bom, eu acho que não dá para ficar mais católico que isso. Existem algumas alegações protestantes, né, sobre se Agostinho teria aceitado a infalibilidade de concílios ou não, né? E eu queria só dar uma breve citação aqui, né? Também contra os donatistas, né? Sobre aquele concílio que eu havia dito, que havia discussão se rebatiza, não rebatiza herege e tal. Então ele vai e diz o seguinte, pois em seguida parece que não me baseio em meros argumentos humanos, visto que há tanta obscuridade nessa questão que em épocas anteriores da igreja ela fez com que homens de grande peso e até os nossos pais, os bispos, cujos corações estavam cheios de caridade, disputassem e duvidassem entre si
para sempre salvar a paz da igreja. Isso fez com que os vários estatutos dos seus concílios, nos seus diferentes distritos, variassem muito entre si, até que, finalmente, a opinião mais salutar foi estabelecida, agora sublinha isso, para a remoção de todas as dúvidas, por um concílio plenário de todo mundo, tá? Me parece que isso aqui, né, é uma atribuição de infalibilidade a um concílio ecumênico, tá? Porque Agostinho coloca a remoção de todas as dúvidas no concílio plenário de todo mundo. Então, os concílios locais, nós sabemos, são falíveis, tá? Ou, mais teologicamente dizendo, não infalíveis, tudo bem? O concílio ecumênico, ele é infalível. E Agostinho, no meu entender, está partilhando da mesma opinião. Vamos dizer comentários de Agostinho sobre a igreja, nas exposições sobre o Salmo 58. Pois no ventre da igreja a verdade habita. Quem quer que tenha sido separado desse ventre da igreja deve necessariamente falar coisas falsas, tá? Eu gostaria que você que é católico, ou você que é protestante, você que está nos ouvindo, imaginasse que ele trocasse isso aqui por... Imagina que ele tivesse dito, pois no ventre da Escritura a verdade habita. Quem quer que tenha sido separado desse ventre da Escritura deve falar coisas falsas. Eu tenho certeza que um protestante usaria essa frase para dizer que Agostinho defendeu só a Escritura, né? Agora, quando nós usamos a mesma frase para falar sobre a igreja, aí tecem-se, né, todo tipo de ressalvas. Não, mas veja bem, e no nosso entender não procede, tá? Aqui na discussão sobre a Trindade. Mas as razões que apresentei aqui, juntei-as da autoridade da igreja de acordo com a tradição dos antepassados ou do testemunho das Escrituras divinas. É o tripé. Igreja, tradição e magistério. Né? Perdão, Escritura, tradição e magistério. É o tripé. Autoridade da igreja de acordo com a tradição ou do testemunho das Escrituras. 3, tá? Ou da própria natureza dos números e semelhanças. Nenhuma pessoa sóbria decidirá contra a razão. Nem um cristão contra as Escrituras, nem uma pessoa pacífica contra a igreja. Certo? Mais uma. Agora, visto que admitem a necessidade de batizar crianças, vendo-se incapazes de contrariar a autoridade da Igreja Universal. Então nós vamos ver a autoridade da Igreja Universal, vírgula, que foi inquestionavelmente transmitida pelo Senhor e pelos seus apóstolos. Então a autoridade da Igreja Universal para Agostinho tem a mesma autoridade transmitida pelo Senhor e pelos apóstolos. Eu gostaria de te perguntar, para quem está nos assistindo, se você acha que a Escritura tem autoridade. Né? Claro que a resposta é sim, tá? Mas tem autoridade por quê? Por que a Escritura tem autoridade? Tá? Porque ela tem uma autoridade transmitida pelo Senhor e no Novo Testamento, mais precisamente, pelos apóstolos, ali pelas pessoas próximas. Então, veja que a mesma autoridade alegada para a Escritura é a que Agostinho alega para a igreja. Nós vamos ver as frases que os protestantes usam para afirmar a sola Escritura em Agostinho lá na frente. Primeiro eu estou mostrando porque que eu não concordo com isso e eu não acho, em hipótese alguma, que ele defendeu o ideal protestante. Vamos passar agora para a frase talvez mais famosa de Agostinho, que sempre vai aparecer ali nos comentários do Instagram, do Facebook, e você já sabe de que frase eu estou falando. A frase que ele fala na Carta de Mani, contra a Carta de Mani. Eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Tá? Nós vamos estudar a resposta de 3 reformadores, Lutero, Calvino e William Whittaker. E você toma a sua decisão. Nosso conteúdo aqui vai ser primariamente expositivo, tudo bem? Então, começando por Lutero. Como Lutero responde essa frase, né, eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Lutero que disse, quem não crê como eu é destinado ao inferno. Minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma coisa. Meu juízo é o juízo de Deus. Essa é a frase de Weimar, está lá no 10º volume do tomo dele. Então vamos ver como que Lutero responde essa frase. Eu respondo, mesmo que Agostinho tivesse usado essas palavras, quem lhe deu autoridade? Devemos acreditar no que ele diz? Que escritura ele cita para provar a afirmação? E se ele errou aqui,
como sabemos que ele errou frequentemente, como fizeram todos os pais? Deveria uma única frase de Agostinho ser tão poderosa a ponto de refutar todos os textos citados acima? Ele tinha citado vários textos, né, sobre a autoridade das escrituras e tudo. Não é isso que Deus quer. Santo Agostinho deve ceder a eles, tá? Então, Lutero, até de maneira mais honesta, reconhece que a situação é estressante para a teologia reformada, né? E simplesmente diz, olha, ele citou isso, mas ele está errado. Tá? Ele está errado, a gente não deve levar isso em consideração, e é isso. Tá? Essa é a resposta de Lutero. Beleza, então ficamos assim. Agostinho realmente disse isso. Só que existe uma outra ala de reformadores que tenta distorcer, no meu entender, para tentar maquiar a coisa, tá? Vamos ver a citação, vou ampliar um pouquinho o contexto, tá? Para você entender o que Calvino e Whittaker vão dizer. Então, nessa carta de Mani, tá? Existia um filósofo lá, uma pessoa que era um maniqueu, tá? E essa pessoa era dita ser apóstolo de Cristo. Então tinha um grupo lá, os maniqueístas, que criam nisso. E eles tentavam provar, demonstrar que Maniqueu era verdadeiro, que havia citações de Maniqueu nas escrituras, né? Esse tipo de coisa. Então ele entrou no debate com Agostinho. Então Agostinho vai responder a eles. Ele diz assim, ó, por isso eu pergunto, quem é esse Maniqueu? E você responderá, um apóstolo de Cristo. Eu não acredito nisso. Agora, você não sabe o que dizer ou fazer, pois você prometeu dar conhecimento da verdade, e aqui você está me forçando a acreditar naquilo que não tenho conhecimento. Talvez você leia o Evangelho para mim e tente encontrar ali um testemunho de Maniqueu. Mas se você encontrasse com uma pessoa que ainda não crê no Evangelho, como você responderia se ela dissesse, eu não acredito no Evangelho? De minha parte, eu não deveria acreditar no Evangelho, exceto quando movido pela autoridade da Igreja Católica. Tá? A citação, às vezes, de Agostinho, a linguagem fica um pouco confusa, mas o que Calvino vai tentar argumentar aqui é o seguinte, que Agostinho está falando de uma situação hipotética, na qual ele, sendo um não crente, tá? Ou como nós vamos ver em Whittaker, se ele fosse maniqueu, né, ele não acreditaria no Evangelho, se não fosse a Igreja Católica que o comovesse a isso. Tudo bem? Vamos ver a resposta de Calvino. Sei suficientemente bem ser comumente citada a declaração de Agostinho, na qual ele só creria no Evangelho se a autoridade da Igreja o movesse a isso. Entretanto, é fácil de depreender pelo próprio contexto o quão errônea e cavilosamente ele é citado nesse sentido. O fato é que ele estava envolvido com os maniqueus, os quais desejavam ser cridos sem controvérsia quando protestavam, sem que comprovassem que tinham a verdade. De fato, para fomentarem confiança em seu mani, apelavam para o Evangelho. E pergunta Agostinho, que haveriam eles de fazer se porventura se defrontassem com um homem que realmente não cresce no Evangelho? Olha a situação hipotética. Tá? Um ateu, por exemplo. O que iam fazer? Né? Com que gênero de argumentação haveriam de conduzi-lo ao seu ponto de vista? Acrescenta a seguir. Eu, na verdade, não creria no Evangelho, etc. Querendo com isso dizer que, enquanto era estranho à fé, o ateu, né, não poderia ser levado de outra maneira a abraçar o Evangelho como a verdade infalível de Deus, se não fosse compelido pela autoridade da Igreja. E porventura surpreende se alguém, quando ainda não conhece a Cristo, se deixa levar pelo respeito humano? Aí mais à frente, né? Ainda Calvino. Agostinho, portanto, não diz aqui que a fé dos piedosos se baseia na autoridade da Igreja. Nem quer ele dizer que a certeza do Evangelho depende disso. Ele apenas diz que os incrédulos não teriam certeza do Evangelho para assim ganharem a Cristo se não fossem influenciados pelo consentimento da Igreja. Em suma, para resumir, tá? Se a pessoa não crê no Evangelho, só sobra a Igreja para poder levá-la a isso. É isso que Calvino está dizendo. Vamos ver agora a resposta de Whittaker e depois eu vou mostrar por que está errado.
tá bom? William Taker. Esse argumento, o mesmo, é respondido por Calvino, por Músculos e Peter Martyr, alegando que Calvino fala de si mesmo como um maniqueísta, que ele quis dizer que ele, quando um maniqueísta, foi movido pela autoridade da igreja a acreditar nas escrituras. Músculos interpreta as palavras de modo a tomar crederem por credidissem e commoveret por commovisset, tá? Então, o crederem é eu não creria, tá? E ele coloca credidissem, eu não teria crido, tá? E commoveret, se a autoridade da igreja me movesse a isso, por commovisset, não me tivesse movido a isso. Tudo no hipotético, tá? Ou eu, isto é, quando um maniqueísta, ou se eu fosse um maniqueísta, não teria acreditado no evangelho, etc. E de fato essa interpretação é mais verdade, pois é evidente no mesmo capítulo que Agostinho fala de si mesmo como maniqueísta. Como eu mostrei no contexto, né, que é isso que eles estão dizendo. Nas palavras imediatamente anteriores ele diz, o que você faria com alguém que dissesse, eu não acredito? Então ele acrescenta, mas eu não acreditaria no evangelho, etc. Ele, portanto, fala de si mesmo em um estado incrédulo. Vamos continuar a leitura do parágrafo e ver se isso é verdade. Eu acho que eu não vou nem precisar comentar. A simples leitura já mostra que essa interpretação não é possível, no meu entender, tá? Só tomar uma água aqui. Tô falando bastante hoje, hein, Carlos? O pessoal tem perguntado aqui se essa caneca aqui do Vaticano é cópia do que o Padre Paulo usa, tá? Mas a verdade é que sim. Comprei na internet, achei muito legal, então tá aqui em homenagem a ele. Um padre que eu gosto muito. Talvez um dos maiores do Brasil. Voltando aqui, no contexto da carta de Maniqueu. Então, eu vou partir da frase problemática dali para frente, tá? De minha parte, eu não deveria acreditar no evangelho, exceto quando movido pela autoridade da Igreja Católica. Eu vou ler na íntegra para vocês. Então, quando aqueles sobre cuja autoridade, os católicos, consentiam em acreditar no evangelho, me dizem para não acreditar em Maniqueu, como posso deixar de consentir? Já está dizendo que não é hipotético, tá? Faça a sua escolha. Se você disser, né, o Maniqueu disser para Agostinho, acredite nos católicos. Então, o conselho dos católicos, para mim, é não ter fé em você. De modo que, acreditando neles, estou impedido de acreditar em você. Beleza. Por outro lado, se você disser, não acredite nos católicos. Agora olha a frase. Você não pode usar o evangelho de maneira justa para me levar à fé em Maniqueu. Por quê? Pois foi por ordem dos católicos que eu acreditei no evangelho. Não está falando de nada hipotético. Ele está falando, eu acreditei no evangelho por ordem católica. Aí tem a terceira opção. Novamente, se você disser, você até estava certo em acreditar nos católicos quando eles elogiaram o evangelho, mas eles erraram em acreditar em seus vitupérios contra Maniqueu. Ou seja, os católicos estão certos sobre o evangelho, só que eles interpretam errado o que está escrito ali, né? Aí ele continua, você me considera tão tolo a ponto de acreditar ou não acreditar no que você gosta ou não gosta, sem qualquer razão? É, portanto, mais justo e seguro para mim, tendo em um caso depositado fé nos católicos, não recorrer a você. Até que, em vez de me pedir para acreditar, você me faça entender algo da maneira mais clara e aberta. Então você vê, Agostinho diz, eu creio no evangelho porque a autoridade da Igreja Católica me comove a isso. E não só ele crê no evangelho, como na interpretação que a Igreja Católica dá do evangelho. Tá? Nós vamos ver isso aqui na frente. Para me convencer, então, você deve deixar de lado o evangelho. Se você seguir o evangelho, eu obedecerei àqueles que me ordenaram a crer no evangelho, os católicos. E em obediência a eles, não acreditarei em nada do que você diz. Agora, e se os maniqueístas conseguissem provar na Bíblia que Maniqueu era um apóstolo de Cristo? Vamos supor, tá? Aí Agostinho responde, mas se por acaso você conseguir encontrar no evangelho um testemunho incontestável do apostolado de Maniqueu, olha o que vai acontecer, gente. Você enfraquecerá meu respeito pela autoridade dos católicos, que me ordenaram a não acreditar em você. E o efeito disso
será que eu também não serei mais capaz de acreditar no Evangelho? Pois foi através dos católicos que tive fé nele. E assim, tudo que você trouxer do Evangelho não terá mais peso para mim. Até emociona, né? Olha só, Agostinho está dizendo o seguinte: eu só creio nessa escritura porque eu creio na igreja. E a igreja me aponta essa escritura como correta, tá? Se você me provar na Bíblia que essa igreja está lendo errado a escritura, eu não vou acreditar na igreja, vou tê-la como falsa, só que a consequência disso é que eu também não posso crer na escritura. Porque se essa igreja errou ao ler a escritura e ela erra, a pergunta é, ela erra desde quando? E se ela errou quando ela me apontou a própria escritura como sendo algo divino? Então ele diz, o que você trouxer do evangelho não terá mais peso para mim. Então Agostinho tem a crença católica universal. Ou ele fica com a igreja e com a escritura, ou ele abre mão de tudo. Não é a igreja, não é ficar só com a escritura e deixar a igreja de lado, né? A igreja católica de lado. Ou ele fica com os dois, ou ele não fica com nada, tá? No Tratado sobre a Doutrina Cristã, Agostinho vai falar de novo. Agora, no que diz respeito às escrituras canônicas, ele deve seguir o julgamento do maior número de igrejas católicas. E estes, entre eles, é claro, um lugar de destaque deve ser dado àquelas que foram consideradas dignas de ser a sede de um apóstolo e de receber epístolas. Assim, entre as escrituras canônicas, ele julgará de acordo com o seguinte padrão: preferir aquelas que são recebidas por todas as igrejas católicas, aquelas que algumas não recebem, tá? Então, ele vai julgar as escrituras, né, vai preferir as escrituras que são recebidas por todas as igrejas. Novamente, a autoridade da igreja identificando para Agostinho quais escrituras são canônicas, tá? Agora, por que que isso é tão incômodo para os reformados, para os protestantes? É porque Calvino tem uma outra ideia de como as escrituras são identificadas, tá? Quando nós mostramos essas coisas, alguns protestantes têm dificuldade com isso e falam, mas desse jeito você vai colocar a igreja acima da Bíblia? Porque como assim a igreja vai identificar a escritura? Então, vamos entender primeiro a posição católica para nós não cairmos em espantalhos, tá? A igreja católica nunca afirmou, e nem vai afirmar, que ela torna o livro canônico. Então, ela não consegue pegar um livro que não é santo e dizer, vai lá o Papa, né? Eu torno esse livro bíblico. Isso é um espantalho da posição católica. A igreja nunca afirmou isso. Então, o que a igreja católica está afirmando? Tá? A igreja católica está afirmando o seu detector oficial e preciso e infalível das escrituras. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui um termômetro. Tá? Todo mundo conhece um termômetro. Nós vamos entender, fazer uma analogia. Tá? Imagina que você está no teu bairro e tem uma epidemia lá de Covid, um vírus, vamos supor, uma gripe. Você quer identificar quais são as pessoas que estão com febre. Tudo bem? É claro que nesse grande grupo que vai se formar, algumas pessoas obviamente não estão com febre. Você põe a mão na testa delas, ela fala, não, estou bem, não sinto nada. Esse é o caso dos livros apócrifos, tá? Os livros que deram negativo no teste aqui. Então, são livros que nunca foram tidos como santos. Existem pessoas que seguramente têm febre. Você põe a mão na testa delas lá e fala, nossa, essa pessoa está fervendo, 40, 41 de febre, né, de temperatura. Né, e não tem dúvida que a pessoa tem febre, é o caso positivo. Então, seriam os livros aqui que sempre foram tidos como santos. Só que vai ter sempre um grupo que está no meio. E esse grupo aqui, você vai precisar de um termômetro para saber se a pessoa tem febre ou não. É ou não é assim? É assim. Com o cânon bíblico acontece a mesma coisa. Alguns livros eram rejeitados e sempre foram. Outros livros eram aceitos e sempre foram. Mas tem uma parte aqui, no cânon bíblico, que havia muita disputa e teve séculos de briga, né? Epístola aos Hebreus, Judas, 2 João, 3 João, Tiago, Apocalipse e, por que não dizer, até os deuterocanônicos do Antigo Testamento, tá? E o que a igreja está dizendo é o seguinte, eu sou o termômetro. Veja, o termômetro, ele não gera a febre. Ele não produz a febre. Ele só detecta que ali tem febre.
No caso, a igreja faz a mesma coisa. Ela não produz a inspiração do livro, mas ela detecta que o livro é inspirado. Tudo bem? E é isso que Agostinho está dizendo. Eu confio na igreja de tal maneira que confio que ela seja a detectora oficial do livro bíblico, da inspiração que está no livro. Certo? Agora, olha como Calvino justifica ou explica essa detecção. É claro que ele não pode dizer que a Igreja Católica informa isso para ele. Seria a derrota total da posição reformada, tá? Ou protestante, no caso de toda a posição protestante. Então, Calvino vai dizer nas Institutas. Quanto à pergunta, como seremos persuadidos de que o cânon das Escrituras veio de Deus sem recorrer a um decreto da Igreja? Exatamente o mesmo que se fosse perguntado, como aprenderemos a distinguir a luz da escuridão, o branco do preto, o doce do amargo? As Escrituras apresentam-se como evidência clara de sua verdade, assim como o branco e o preto o fazem com sua cor, e o doce e o amargo com o seu sabor. Então, Calvino está dizendo o seguinte, você vai ler e vai saber, porque é tão evidente, né, que o livro é santo, que é impossível você não identificar isso. É como identificar o preto do branco. Então é um critério objetivo para Calvino, que quando você lê o texto você vai saber, né? Como ele explica que até hoje não existe uniformidade canônica entre todos os cristãos, ortodoxos, católicos, romanos, protestantes, eu não sei, né? Eu não sei. Mas, se fosse tão claro assim, como justificar tantos séculos de briga na igreja e necessidade de fazer vários concílios? Vamos continuar com Calvino. Se então quisermos consultar nossas consciências de maneira mais eficaz e salvá-las de serem levadas por um turbilhão de incerteza, de vacilarem e até mesmo tropeçarem no menor obstáculo, nossa convicção da verdade das Escrituras, deve derivar de um nível mais elevado, a saber, o testemunho íntimo do Espírito. Calvino era um gênio da teologia. Sabemos que a capacidade exegética dele era muito, muito aguçada, muito culto, né? Um homem de grandes habilidades cognitivas, não negamos isso. Mas nesse ponto, ele não argumenta diferente, por exemplo, de um mórmon. Tá? Isso é basicamente o que diz o mormonismo. Você vai sentir um testemunho íntimo do Espírito e vai saber que aquele livro é verdadeiro. E até por isso os mormons têm outros livros. Tem o livro de Mormon, nas doutrinas e convenções deles, né, de Joseph Smith. E como ele justifica que aquele livro é santo? Porque ele leu e sentiu ali que eles dizem o fogo no peito, né, aquela fagulha lá, o fogo no peito dos mormons, que você vai saber que aquilo é verdade. Então, Calvino argumenta muito similar a um mormon, um gnóstico, tá? Coisa que Agostinho não faz. Agostinho nunca justifica que crê na Bíblia porque ele leu e soube internamente por informação do Espírito Santo, reivindicando esse testemunho particular, né? Mas sim porque a igreja o move a isso, como foi demonstrado. Bom, para terminar, ainda estamos aqui já nos aproximando aqui da metade para o final, eu vou citar algumas passagens de Agostinho que os protestantes dizem que ali ele defendeu só a Escritura, tá bem? Então, o primeiro caso é quando ele opõe a Escritura a padres isolados. Então vamos ver dois casos. Por mais respeitado que Ambrósio seja, e por mais santo que sabemos que ele não pode ser comparado com a autoridade da Escritura canônica. Isso está na Graça de Cristo e Pecado Original, livro 1. Grande coisa. Qualquer católico crê nisso. Nenhum católico acha que o escrito de Ambrósio está no mesmo nível da Escritura. O que nós afirmamos é que o consenso dos padres juntos está no mesmo nível das Escrituras. Não que o padre isolado. Tá? Então aqui, até Tomás de Aquino diz o mesmo, na Suma Teológica. Livro 1, questão 1.8, ele diz a mesma coisa, né? Mais uma vez ele diz, você está encantado com a autoridade desse bispo ilustre mártir Cipriano, que nós realmente respeitamos. Como eu disse, mas ele é bastante distinto da autoridade da Escritura canônica, na carta 93. Então aqui ele diz, olha, Ambrósio não tem a mesma autoridade da Bíblia, Cipriano não tem a mesma autoridade da Bíblia, e muito bem, isso é a crença católica, normal. Nenhum católico crê nisso, tá? Então isso não prova só a Escritura de forma alguma. Aí depois, a segunda alegação é que ele usa bastante a Escritura. Isso também não prova só a Escritura. Por exemplo, julguemos, pois,
esta questão fundamentando-se nas Sagradas Escrituras da nossa religião, e não conforme a crendice popular, né? Tudo bem, o católico, um protestante, pode usar a Escritura para fundamentar doutrinas. A questão é se ele somente usa a Escritura. E eu mostrei lá no começo, no meu entender, que não, tá? Então usar a Bíblia pode citar 800 passagens que ele usou Bíblia. Não importa. Se eu mostrar um caso onde ele não usa, você não pode afirmar só da Escritura em Agostinho, tá? Pela lei dos contraditórios. A autoridade restante, no blog 2D de Teologia, tem um erro de tradução, né? Ele diz assim: em sua exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas, eu descobri uma coisa que me preocupou muito. Está escrito assim lá no blog. Pois se declarações falsas em si mesmas foram admitidas na Sagrada Escritura, que autoridade restará para nós? Na carta 40, ele teria dito isso. No original, não está dizendo para nós, está dizendo para elas. Está for them, para as Escrituras, não for us. Né? Eu vou depois colocar aqui a citação original. Então o que ele teria dito é, se declarações falsas em si mesmas forem admitidas na Sagrada Escritura, que a autoridade restará para elas. A Bíblia vai cair em descrédito. E não que nós não vamos ter nenhuma autoridade mais, que acabou tudo. Então isso aqui muitas vezes existem erros de tradução, tá? Outra, o fato dele elogiar a Escritura como autoridade suprema. Então vamos lá. Quem é que se submete à Divina Escritura, senão aquele que a lê ou ouve piamente, submetendo-se a ela como autoridade suprema? Do Sermão do Monte. Isso aqui, essas citações onde os padres dizem que a Escritura tem autoridade suprema, elas também não provam só a Escritura pelo seguinte: na fé cristã e em cristianismo é permitido haver mais de uma autoridade suprema, por mais contraditório que pareça. Por exemplo, entre o Espírito Santo e Deus Filho, quem é a autoridade suprema? Você concorda que os dois, né? Então, é possível haver mais de uma autoridade suprema ao mesmo tempo, tá? E no mesmo sentido, né? O fato de que a Escritura é a autoridade suprema não tira a autoridade suprema da tradição e da igreja também para Agostinho. Lembra que ele só crê nisso aqui porque a igreja o comoveu. Então, nós temos que harmonizar as coisas aqui e não dizer assim, como ele disse que a Escritura tem autoridade suprema, então acabou. Então acabou, ele não tem mais a tradição como fonte de doutrina e ele não confia mais na igreja, é só a Escritura. Tá? Então essa é uma leitura um pouco apaixonada do padre, que tem que ser visto todo o contexto, todos os escritos dele para você tentar construir o que ele raciocinava. Uma outra que é muito comumente citada, que é bem interessante, onde ele coloca os bispos contra as Escrituras. Então vamos lá. Ninguém concorda com os bispos católicos se eles se enganam por acaso ao defender qualquer opinião contrária às escrituras canônicas de Deus. Está no De Unitate Ecclesiae, né? Aqui, o protestante, quando escuta isso, só falta soltar rojão, né? Fala, nossa, cara, é isso, cara, é isso. Ele defendeu, se o bispo católico for contra a Bíblia, então é isso, é Bíblia, só a Escritura, tá? Acontece o seguinte, que no contexto, ele está falando contra Donato, que era aquela controvérsia que eu falei no começo, que Donato dizia que a Escritura, a igreja dele era verdadeira, tá? E no contexto da passagem, ele está colocando esses bispos heréticos como sendo contrários à Escritura. Então, é que não dá para ler toda a carta aqui, mas é o seguinte, ele vai falar contra Donato, falar, olha, você está achando que sua igreja sozinha aí na sua região geográfica é a igreja certa e a católica não. Então ele mostra nas Escrituras que a igreja ia espalhar no mundo, coisa e tal, e aí ele diz no começo, né? Depois ele diz lá, ninguém me diz, o que diz Donato, o que diz Parmeniano, ou Pôncio, ou qualquer um deles, ele está citando os bispos nominalmente que caíram em heresia. Ninguém concorda com os bispos católicos se eles se enganam por acaso ao defender qualquer opinião contrária às Escrituras de Deus. Tudo bem. Isso também totalmente aceito pelo catolicismo. Se tiver um bispo aqui na rua, por exemplo, né, que fala algo contrário à Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia, lógico. Mas a questão não é essa. A questão é se a autoridade da igreja universalmente pode cair em erro. Porque uma coisa é você dizer, olha, uma parcela dos bispos pode cair em heresia. Isso é totalmente aceito pela teologia católica e até aconteceu, por exemplo, no arianismo. Mais da metade dos bispos estavam em heresia. E o que tem a ver? Né? Mas nunca foi proclamado o dogma mariano, por exemplo, pela Igreja Universal. Isso não acontece. Então,
Dizer que os bispos particularmente podem cair em heresia e ir contra a Bíblia, totalmente harmonizável. Isso não prova sola Escritura, né? Continuando a frase, mas se eles mantiverem o vínculo de unidade e amor e caírem no erro, será feito a eles o que o apóstolo diz. Se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vô-lo revelará, né? Mas agora, essas declarações divinas sobre a Igreja Universal são tão óbvias que os hereges não podem protestar contra elas, a não ser por perversidade mental ou por raiva cega. Então, é simplesmente isso. Nesse caso, Agostinho estava colocando a Escritura contra uma heresia local, tá? E não contra a Igreja Católica, contra a fé universal. Essa é a diferença. Para terminar, tem mais uma dos concílios também, que os concílios plenários eles corrigem uns aos outros, né? Então, vamos lá. E que mesmo dos concílios plenários, os primeiros são frequentemente corrigidos por aqueles que os seguem, quando por alguma experiência real são trazidas à luz coisas que antes estavam ocultas, e é conhecido o que antes estava oculto, e isso sem qualquer redemoinho de orgulho sacrílego, sem qualquer sopro de arrogância, sem qualquer conflito de ódio, simplesmente com santa humildade, paz católica e caridade cristã, tá? Isso está no livro também sobre o batismo contra os donatistas. Então aqui o protestantismo diz assim, tá vendo, olha lá? Os concílios plenários não são infalíveis, porque Agostinho está dizendo que eles são frequentemente corrigidos pelos outros, tá? Não, tudo bem, mas corrigido de que forma? Corrigido de forma a esclarecer coisas que estavam ocultas. Então essa correção é um aprofundamento de doutrina. O concílio plenário que vem depois não cancela o outro, não anula o que o outro falou. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. O concílio de Nicéia, tá, no credo niceno, está dito lá em 325 que o Espírito Santo procede do Pai. Ponto. Do Pai, tá? E mais à frente, no concílio de Florença, depois do ano 1000, a igreja aprofundando a discussão e tudo, acrescentou o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é a causa filioque, tá? Então, esse é um exemplo da correção. Por quê? Olha lá, são corrigidos por aqueles que o seguem, quando por alguma experiência são trazidas à luz coisas que estavam ocultas. E é conhecido o que antes estava oculto. Então a correção é para adicionar informação, não para anular o que o concílio disse, como o protestante às vezes lê aqui. Tá? Então, isso também está totalmente em harmonia com a crença católica. Não tem problema nenhum um concílio futuro esclarecer mais ainda, em mais detalhes, o que o outro disse. Nenhum problema. Tá? E, para terminar, nós vamos ver como Agostinho atuou contra Maximino. Isso é uma outra alegação reformada, tá? Na qual, vamos lá, Maximino era um ariano, né? Era um herege ariano, e se alega, né, que Agostinho só usou as escrituras no debate contra ele. Então, qual é a frase que eles utilizam? Nem eu, para prejudicar-se, devo arguir, né, argumentar com o concílio de Nicéia, e nem tu deves arguir com o concílio de Rímini, a cidade de Armínio, como se tivesse de decidir a questão antecipadamente. Nem eu estou sujeito à autoridade desse, nem está sujeito à autoridade daquele, mas pelas autoridades das escrituras, não pelas pessoais de cada um desses dois concílios, mas pelas que são comuns um ao outro, dispute coisa com coisa, causa com causa, razão com razão. Isso está na obra Contra Maximino. Tá? Aqui o que Agostinho está dizendo não é que ele não confia no concílio de Nicéia. Gente, pelo amor de Deus, ele está dizendo o seguinte: você que é ariano tem o seu concílio, esse concílio de Rímini. Eu, que sou católico, tenho o de Nicéia. Não dá para argumentar concílio contra concílio, porque cada um aceita o seu concílio. Nós precisamos partir de um ponto em comum, que é a Escritura. Então, Agostinho não está dizendo isso porque ele nega a autoridade conciliar de Nicéia. Simplesmente porque, ele está dizendo isso porque Maximino não aceitaria a autoridade do concílio e só aceitaria da Escritura. Onde nós vimos isso na história? Você vê que não tem nada muito novo, né? Maximino aceita a Escritura e não aceita o concílio católico, né? Então, onde nós vimos isso, né? Vamos passar então ao debate com Maximino. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na atitude do herege Maximino, nas palavras que ele usa e o que ele toma como autoridade, tá? Então, olha Maximino dizendo contra Agostinho:
Se você produzir a partir das escrituras divinas, algo que todos nós compartilhamos, teremos que ouvi-lo. Mas aquelas palavras que não se encontram nas escrituras não são em hipótese alguma aceitas por nós. Especialmente porque o Senhor nos avisa dizendo: em vão me adoram, ensinando mandamentos e preceitos humanos. Pergunta para você acha que Maximino está falando como um católico ou como um protestante? Mas se aquelas palavras que não se encontram nas escrituras não serão em hipótese algumas aceitas por nós? Né? Mais uma de Maximino. A minha resposta é clara. Creio que existe um só Deus Pai que não recebeu a vida de ninguém, e que existe um único Filho que recebeu do Pai o seu ser e a sua vida, para que exista e haja um só Espírito Santo, o Paráclito, que ilumina e santifica nossas almas. Afirmo isso com base nas Escrituras, tá? Então também, sempre usando as Escrituras. Tem até uma nota de rodapé nessa obra, The Works of St. Augustine, traduções para o século XXI. No nota de rodapé 5, ele diz assim: a recusa de Maximino em usar termos não encontrados na Escritura se refere particularmente aos termos do Concílio de Nicéia, da substância do Pai e da mesma substância, homoousios. Ver abaixo as referências para mais exemplos da insistência de Maximino em usar somente a Escritura. Isso era por causa do seguinte: na época, havia um grupo que era o arianismo que não acreditava que Cristo era Deus e que não era da mesma substância do Pai. Eles diziam que era semelhante. Tá? E Agostinho, com a fé católica, dizia que não, que era da mesma substância. E Agostinho citava o Concílio de Nicéia. Falava, viu, mas no Concílio de Nicéia disseram que era da mesma substância. E aí o que dizia Maximino? Eu não aceito o Concílio de Nicéia porque não está escrito homoousios na Escritura. Entende? Então, você observa que a atitude é muito similar de colocar a Escritura contra a Igreja e ficar com a Bíblia, né? Ficar com a Escritura. Tá? Ele até cita 2 Timóteo 3,16. Todas as escrituras são divinamente inspiradas, são úteis para o ensino. Isso é Maximino falando, tá? Por essa razão, nenhuma letra ou partícula de uma letra passará. O Senhor disse, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Aqui ele também comete uma falácia comum dos protestantes, que é colocar a palavra, essa palavra de Deus, de Cristo, apenas na Escritura, que somente a Escritura seria a fonte dessa palavra, tá? O que nós discordamos, cremos que a palavra de Deus é tradição e escritura. O catolicismo não é só a escritura, ele é só a verba, né? Só a palavra. E a resposta de Agostinho: o Pai e o Filho, então, são de uma só e mesma substância. Esse é o significado daquele homoousios, confirmado contra os hereges arianos no Concílio de Nicéia, pelos padres católicos com a autoridade da verdade e a verdade da autoridade. Ora, o Concílio de Nicéia emitiu doutrina aqui, né? E ele confirmava a fé. Aqui, creio que tenha ficado bem claro que Agostinho não era uma escritura somente no debate, mas também se apoiava no critério infalível dos concílios ecumênicos, tá? Para terminar de vez, eu vou citar apenas alguns protestantes, tá, estudiosos do tema, patrólogos, sobre Agostinho. Então, Heiko Obermann. O legado de Agostinho para a Idade Média sobre a questão da escritura e da tradição é duplo. Em primeiro lugar, ele reflete o princípio da igreja primitiva da coerência entre escritura e tradição. Embora repetidamente afirme a autoridade última das escrituras, Agostinho não a opõe de forma alguma à autoridade da igreja católica. A igreja tem uma prioridade prática. A sua autoridade, tal como expressa no sentido orientador, é uma autoridade instrumental, a porta que conduz à plenitude da própria palavra. Agora atenção. Mas há outro aspecto do pensamento de Agostinho. Encontramos menção de uma autoridade da tradição oral extra-bíblica. Enquanto, por um lado, a igreja move os fiéis a descobrir a autoridade das escrituras, as escrituras, por outro lado, remetem os fiéis de volta à autoridade da igreja, no que diz respeito a uma série de questões com as quais os apóstolos não trataram por escrito. Agostinho refere-se aqui ao batismo dos hereges, que estava a controvérsia que nós apresentamos, tá? Philip Schaff. Agostinho, portanto, reconhece manifestadamente um avanço da doutrina da igreja, que atinge de tempos em tempos a sua compreensão através dos concílios gerais, mas um progresso dentro da verdade, sem erro positivo. Olha aqui a infalibilidade do concílio, que o concílio sempre acerta, não tem erro no concílio ecumênico.
pois em certo sentido, contra os hereges, ele tornou a autoridade da Sagrada Escritura dependente da autoridade da Igreja Católica, em seu famoso ditado contra os hereges maniqueístas: eu não acreditaria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse. Philip Schaff, que é protestante, um patrólogo respeitadíssimo, está apresentando a mesma interpretação que nós apresentamos aqui. Tá? Vamos continuar com ele. A Igreja Protestante faz com que a autoridade dos conselhos gerais e de toda a tradição eclesiástica dependa do seu grau de conformidade com as Sagradas Escrituras, enquanto as igrejas grega, que seria a ortodoxa, né, e romana, coordenam escrituras e tradição. Tá? Então, realmente é diferente o raciocínio de Agostinho e dos protestantes. Mais um, Yaroslav Pelikan. Essa autoridade da cristandade católica ortodoxa foi tão poderosa que até validou a autoridade da Bíblia. Mas entre a autoridade da Bíblia e a autoridade da Igreja Católica, não poderia, no sentido real, haver qualquer contradição. E D.N.D. Kelly, nosso grande patrólogo anglicano, tá? No livro Early Christian Doctrines, é desnecessário dizer que Agostinho identifica a Igreja com a Igreja Católica Universal do seu tempo, com sua hierarquia e sacramentos e com seu centro em Roma. Tá? Seu centro em Roma. Tudo bem? Mais um protestante falando. Bom, e agora chegamos ao fim, já ao final do nosso vídeo. Gostaria de que você ponderasse as evidências, né, as exposições feitas e visse se você acha que Agostinho raciocinou como um católico ou como um protestante. Né? Por favor, comenta aqui embaixo no vídeo e peça qual outro padre você quer ver. Né? Nós podemos fazer mais, vamos fazer mais vídeos dessa série, mas queremos também fazer aquele padre que você quer ver, tá? Quanto a solo, ele vai ficando por aqui. Fique sempre ligado aí na nossa série e até logo. Né? Deus abençoe vocês e viva Cristo Rei.